Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto. Bíblia para mim, eis o meu tesouro, sim. Tu contens a lei de Deus e me mostra lindos céus. Tu me dizes quem eu sou, de onde vim, pra onde vou. Tu repreendes meu falar, me exortas sem cessar, alumias os meus pés e me guias pela fé para as fontes de amor do bendito Salvador. És a voz dos altos céus, do Espírito de Deus, que vigor pra alma dá, quando em aflição está. Me ensinas triunfar dentre os mortos do pecado. Tua santa letra sei que com Cristo reinarei. Eu que tão indigno sou, por tua luz ao céu eu vou. Santa Bíblia para mim, és o meu tesouro, sim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. A partir de agora, ensinamento da palavra de Deus com o pastor Johnny Mangi. Seção 10. Sección 10. Crenças bizarras. Creencias bizarras. Falsos profetas Los falsos profetas dão ênfase à necessidade do uso de véus dan énfasis en la necesidad de uso de velos como prática sagrada em seus cultos. como práctica sagrada en sus cultos. Isto é, as mulheres cristãs Esto es, las mujeres cristianas se dizem cristãs que se dicen das cristianas igrejas dos falsos en profetas las iglesias de los falsos profetas usam véus usan velos durante os cultos durante los cultos porque atribuem porque atribuyen valor como que sagrado como consagrado ao véu. al velo. Eles acham Ellos creen que a mulher que não usa véu que la mujer que no usa velo durante o culto durante el culto está em desonra, está en em deshonra, pecado en pecado e não é ouvida por Deus. y no es vida por Dios. A Bíblia os desmascara, La Biblia los desmascara porque eles vão usar a Bíblia para tentar nos enganar. porque ellos van a usar la Biblia para intentarnos engañarnos. Eles vão usar 1 Coríntios capítulo 11 Ellos van a usar 1 Corintios capítulo 11 para terem base para tener base sobre a doutrina do uso do véu acerca de la doctrina del uso del velo durante os cultos durante los por cultos parte das irmãs. por parte de las hermanas. Só que Solo que quando a Bíblia cita cuando la Biblia cita o uso do véu el uso del velo na igreja de Corinto, en la iglesia de Corinto, diz respeito dice al respecto a uma prática a una práctica que tinha naquele lugar, que había en aquel lugar, do versículo 5 del verso 5 ao verso 13 al versículo de 13 1 de Coríntios, 1 Corintios,
Paulo mostra o contexto histórico Pablo muestra el contexto histórico do povo de Corinto. del pueblo de Corinto. Lá existiu o culto a Deus Afrodite, Allá existía el culto a Dios Afrodita, cujas sacerdotisas cuyas sacerdotisas raspavam as cabeças raspaban sus cabezas em penitências, en penitencia, honrarias honrarías e y consagrações a consagraciones esse ídolo a este ídolo, em suas festas de orgia. sus fiestas de orgías. Não obstante, No obstante, as convertidas ao las Evangelho, convertidas al o Evangelio, apóstolo el Paulo apóstol Pablo mandou-as pôr o véu las mandó poner el velo para se diferenciarem para diferenciarse das servas da idolatria. de las siervas de la idolatría. Acontecia na cidade de Corinto. Esto ocurría en la ciudad de Corintio. Capital de Corinto era Acaia. La capital de Corintio era Acaya. Lá existe um grande santuário Allá existe un gran santuario a Deus Afrodite. al dios Afrodita, Tinha as festas de orgia, que en las fiestas de orgías, as bacanais, las bacanales, onde as mulheres raspavam a cabeça, a donde las mujeres se rapaban las cabezas, e ficavam nuas, se quedaban desnudas se prostituíam y se prostituían diante daquele ídolo. delante de aquel ídolo. Estas mulheres ouviram a palavra Estas mujeres escucharon la e palabra aceitaram Jesus como Salvador. y aceptaron a Jesús como Salvador. Então Paulo mandou que elas colocassem o véu Entonces Pablo les mandó colocarse un velo para se diferenciarem para diferenciarse daquelas que serviam a Afrodite, de aquellas que servían a Afrodita, deusa do sexo. dios del sexo. Afrodite era a deusa do sexo. Afrodita era la diosa del sexo. Agora, a doutrina atual, Ahora la doctrina actual para nós cristãos, para nosotros los cristianos é nos apresentada es presentada em 1 en Coríntios, 1 Corintios do versículo 14 del verso 14 ao versículo 16. al verso 16. Somente esses três versículos Solamente estos tres versos mostram a doutrina atual. muestran la doctrina De actual. sorte que do versículo 5 De suerte que en el verso 5 ao versículo 13 al verso de 13 1 Coríntios de 1 Corintios é o contexto histórico es el contexto e histórico não tem valor para a igreja, y no tiene valor a la não iglesia, tem valor para os no cristãos. tiene valor para los cristianos. Os que advogam Los que abogan a mantilha, la mantilla é véu, es em velo. suas En igrejas, sus iglesias, como meio de santidade, como medio de santidad, estão indo contra a doutrina. están yendo contra Do la Novo doctrina Testamento. del Nuevo Testamento. Isto é bem claro. Y esto está bien claro. O véu é o cabelo da mulher. El velo es el cabello de la mujer. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15. 1 Corintios capítulo 11, verso 15. Mas ter a mulher cabelo comprido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Veja, Vea, o cabelo el cabello foi dado em lugar do véu. en lugar del O velo. véu de pano Entonces el velo de não paño tem mais valor. no tiene más O valor. cabelo Es el é cabello, o véu natural es el velo que natural Deus outorgou que Dios ha otorgado às suas a servas. sus siervos. Os que defendem Los que defienden o uso do véu el uso del se velo contradizem. se contradicen, Porque o véu dos tempos bíblicos porque el velo de los tiempos bíblicos cobria toda a cabeça cubrían toda la cabeza e até partes do rosto. y hasta partes del Só rostro. ficava o rosto de fora, Solo se quedaba el rostro de os afuera, olhos de fora. los ojos de afuera. Cobria tudo. Cubría todo, E não somente o cabelo, no solamente el não pelo, somente uma parte da cabeça. no solo la parte de la cabeza. Isto está escrito em Esto Gênesis, se encuentra escrito en Génesis, capítulo 38, capítulo 38, versículo 14 e 15. verso 14 y 15. Então ela se despiu dos vestidos da sua viuvez e se cobriu com um véu. Ela havia coberto o rosto. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. Ella había cubierto su rostro. Veja, cobriu todo o rosto. Vea que se cubrió todo el O rostro. véu dos tempos El bíblicos, velo de los tiempos dos bíblicos, tempos do Novo de Testamento, los tiempos del Nuevo do Testamento, Antigo Testamento, del Antiguo Testamento, cobria todo o rosto. se cubría todo el rostro. Só ficavam os olhos de fora. Solo se quedaban los ojos de Agora afuera. os que usam véu nos cultos, Ahora los que usan velo en los cultos, só cobre o cabelo. solo se cubre el pelo. Estão entrando em contradição Está entrando en contradicción com a cultura con la cultura que respeita ao véu. que respeta el velo. No Antigo Oriente En Médio, el Antiguo Oriente Medio, as mulheres usavam véu las mujeres usaban el em velo qualquer lugar. en cualquier lugar. E não era apenas no templo. Y no apenas en el templo. Eles usavam véu quando saíam nas ruas, Usaban el velo cuando salían a las calles, quando andavam, cuando caminaban, quando iam fazer alguma coisa cuando iban a hacer algo dentro de casa.
dentro de casa, só tiravam o véu para dormir, solo se sacaban el velo para dormir para tomar banho. y para ducharse. Todos os lugares En todas partes que as mulheres que las andavam, mujeres andaban, elas andavam com o véu. ellas andaban con velo. Será que as crentes ¿Será que las creyentes da mantilha, de la mantilla, crentes do véu, las creyentes del velo, vivem dessa maneira? viven de esa forma? O véu delas cobre todo o rosto? El velo de ellas le cubre todo el rostro. Elas usam véus em todos os lugares? Ellas usan el velo en todos los lugares. Eu acho que não. Yo creo que no. Eu sei que essas igrejas, Yo sé que esas iglesias, falsos que profetas, pregam sobre o véu, que predican acerca del elas velo, só usam o véu lá na hora do culto. solo usan el velo en el momento del culto. E é um véu que só cobre uma parte da Es cabeça. un velo que solo cubre una parte de la Então elas cabeza. estão indo contra a palavra de Deus. Entonces están yendo contra la palabra de Dios, Da cultura de la que cultura não existe mais que no existe más para o cristianismo. para el Eles cristianismo. querem seguir algo Ellos quieren seguir que algo não é mandamento. que no es mandamiento. É uma cultura Es una cultura do Oriente Médio. del Oriente Medio. A doutrina é outra La coisa. doctrina es Que otra o cosa. cabelo da El mulher cabello de la mujer foi dado em lugar de véu. le ha sido dado en lugar de velo. Por isso, Por eso, Paulo admoesta. Pablo amonesta. 1 Coríntios 11:16. 1 Corintios 11:16. Se alguém quiser ser contencioso, que significa contendeiro, nós não temos tal costume. Qual costume? O uso dos véus. Nem tampouco as igrejas de Deus. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, que quiere decir contendero, nosotros no tenemos tal costumbre. ¿Cuál es la costumbre de cuál iglesia? De usar o véu. de usar el velo, ni las iglesias de Dios. Então veja, Entonces as vea, igrejas de Deus las iglesias de não Dios têm costume no tienen costumbre de usar o véu. de usar el velo. Se algum crente Y si algún creyente é contendeiro es a contendero, respeito desta palavra, acerca desta palavra, nós não temos nosotros no tal tenemos costume. tal costumbre. Además, no grande dia do Senhor, En el gran día del Señor, ele arrancará os véus Él arrancará los velos das mulheres. de las mujeres. Ele arrancá-los-á. Él los arrancará. Isaías capítulo 3, 18 e 19. Isaías capítulo 3, versos 18 y 19. Naquele dia tirará o Senhor os véus. En aquel día quitará el Señor los velos. Falsos profetas Falsos profetas proíbem usar livres. prohíben los aires libres. Ar livre são cultos ao ar livre. Aire libre es cultos al aire libre. Falsos profetas proíbem os cultos ao ar livre Falsos profetas prohíben los cultos al aire libre e a evangelização pelas ruas, y la evangelización por las calles, nas praças, en las plazas, nos transportes, en los transportes, enfim, quaisquer lugares. en fin, en cualquier parte. Porque os falsos profetas dizem Porque los falsos profetas que a dicen pregação nas ruas, que la predicación en las calles, nas praças, en las plazas, nas en las cidades, ciudades, escandaliza a palavra de Deus. escandalizan la palabra de Dios. Diz que o nome de Jesus é santo Dice que el nombre de Jesús es e santo não deve ser escandalizado y no debe de ser escandalizado pelas ruas. por las calles. Então, eles pregam só nos templos Entonces solo predican los templos e não pregam pelas ruas. y no predican por las calles. A Bíblia os La desmascara. Biblia los desmascara. Jesus pregava nas ruas. Jesús predicaba en las calles. Lucas capítulo 13, versículo 26. Lucas capítulo 13, verso 26. Diz que Jesus ensinava nas ruas. Dice que Jesús enseñaba en las calles. Jesus pregava nos Jesús montes. predicaba en los montes. Mateus capítulo 5, versículo 1. Mateo capítulo 5, verso 1. Jesus pregava à beira do mar. Jesús predicaba junto al mar. Mateus capítulo 13, versículo 1. Mateo capítulo 13, verso 1. Jesus pregava nas cidades, nas aldeias e nas sinagogas. Jesús predicaba en las ciudades, aldeas y en las sinagogas. Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateo capítulo 9, verso O 35. Senhor ensinava à beira do caminho. El Señor enseñaba junto al camino. Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos capítulo 10, verso 46. Jesus disse: Jesús dice, aprendei de mim. aprended de mí. Mateus 11, 29. Mateo 11, 29. Pois bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Pues bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mateus capítulo 11, versículo 6. Mateo capítulo 11, verso 6. Então pregar nas ruas, Entonces predicar en las calles, nos montes, en los montes, nos desertos, en los desiertos, no mar, en el mar, nas praças, en las plazas, nas cidades, en las ciudades, nas aldeias, en las aldeas, no
nos transportes, nas lotações, en los ómnibus, não é escandalizar. Porque temos o exemplo de Jesus. Porque tenemos el ejemplo de Jesús. Aprendei de mim. Aprended de mí. Mateus 11:29. Mateo 11:29. Pois bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Pues bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Mateus 11:6. Mateo 11:6. Será que você se escandaliza do Senhor Jesus? ¿Será que usted se escandaliza del Señor Jesús? Jesus pregava a palavra. El Señor Jesús predicaba Em la palabra. todos os lugares. En todas partes. A ordem do Senhor para os salvos é La orden del Señor para los salvos es Lucas capítulo 14, 21 e 23. Lucas capítulo 14, 21, 23. Sai depressa para as ruas e becos da cidade e trazei aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad, y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. A sabedoria de Jeová La sabiduría de Jehová emitiu-nos a ordem de pregar nos emitió la orden de o predicar Santo Evangelho. el Santo Evangelio. Provérbios capítulo 1, versículo 20 e 21. Proverbio capítulo 1, verso 20 y 21. A suprema sabedoria altissonantemente clama nas ruas, nas praças levanta sua voz, do alto dos muros clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Devemos anunciar a palavra em todos os lugares. Debemos denunciar la palabra en todas las partes, Não só dentro dos no templos. solamente dentro de los templos. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Como eu vou por todo mundo? ¿Cómo yo voy por todo el Se mundo? eu fico preso em quatro Si me paredes? quedo atrapado en cuatro paredes. Todo mundo é todo mundo. El mundo es todo el mundo. São todos os lugares. São todas partes. É a ordem de Cristo. É a ordem de Cristo. Nós não podemos negar. Nosotros no la podemos negar. As almas precisam Las receber almas necesitan recibir as boas novas las buenas nuevas a tempo e a fora de tempo. a tiempo y fuera de tiempo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 2. 4, verso 2. Pregues a minha palavra a tempo e a fora de tempo. Predica mi palabra a tiempo y fuera de tiempo. Esta é a ordem de Cristo. Esta es la orden de Cristo. Agora, por quê? Ahora, ¿por qué Os fariseus andavam pelas los ruas fariseos andaban por las calles pregando. predicando? A Bíblia fala por quê. La Biblia dice por qué. Mateus capítulo 6, Mateo capítulo 6, a palavra de Deus ressalta la palabra de Dios que eles resalta. pregavam para serem vistos pelos Ellos homens. predicaban para ser vistos por los hombres. Por isso que Jesus proibiu. Por eso que Jesús lo prohibió. Eles não pregavam por amor ao povo. Que ellos no predicaban por amor al pueblo. Não pregavam por amar a Deus. No predicaban por amar a Dios. Nem para ver as almas salvas. Para ver las almas salvas. Pregavam Ellos predicaban para se aparecer para aparecerse com soberba. con soberbia. Isto que a Bíblia condena. Esto que la Biblia Agora a condena. pregação do Evangelho La predicación del tem que Evangelio pregar tiene que a predicar tempo e a fora de a tempo. tiempo y afuera de tiempo. Só os amantes de si mesmos. Son los amantes de sí mismos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 2. Diz que nos últimos tempos Dice que en los últimos tiempos apareceriam aparecerían homens amantes de si mesmos. hombres amadores de sí mismos. Só esses Son esos não levam o evangelho nos lugares no levan el evangelio en los lugares onde estão os perdidos. donde están los perdidos. Porque eles só amam a eles mesmos. Que ellos solo se aman a sí Não mismos. amam as almas. No aman las almas. E diz a palavra de Es la Deus. palabra de Dios. Provérbios 11:30. Proverbios 11:30. Quem ganha almas, Quien gana almas, sábio é. sabio es. Quer ser sábio ouvinte? ¿Quieres ser sabio? Oyente? Ganhe almas. Gane almas. Vai pelas aldeias, Vaya por las aldeas, pelas por ruas, las calles, pelos montes, por los montes, pelos por desertos, los desiertos, à beira do mar, a la orilla del à mar, beira do caminho, no camino, nas cidades, nos becos, en los huecos, nos valados, en los vallados, nos atalhos. en los atajos. Força-os a entrar, Fuérzalos a entrar, para que a casa de Deus para que la casa de se Dios encham, se llenen, façam cultos ar livres, hagan cultos al aire e libre, evangelização, evangelización, visitas. visitas. Esta é a ordem. Esta es la orden Ide por todo o mundo, por todo el mundo, pregar o evangelho pregar el evangelio a toda criatura. a toda criatura.
Falsos profetas Falsos profetas possuem o costume poseen la de costumbre marcar datas de marcar fechas da segunda vinda de Cristo. de la segunda venida de Cristo. Eles fixam datas, Ellos fijan marcam as datas marcan las fechas da segunda vinda de de Cristo. la segunda venida de Cristo. Eles marcam o dia, Ellos marcan el día, a la hora que Jesus vai aparecer. que Jesús va a aparecer. Uns obtendo por profecias. Unos obteniendo por profecías, Eles inventam profecias, inventan profecías. dizem que Deus falou na boca deles Dice que Dios habló por su boca o dia e a hora que Jesus vai voltar. el día y la hora que Jesús va a volver. Inventam revelações Inventan revelaciones e até visões y hasta visiones para dizer para decir que Jesus vai voltar naquele dia. que Jesús va a volver aquel día. Outros Obtienen por meio de cálculos. por medio de Eles cálculos, fazem cálculos matemáticos, hacen cálculos matemáticos, pegam certas profecias da Bíblia agarran ciertas profecías de la Biblia e fazem cálculos y matemáticos. hacen cálculos matemáticos. E ali dizem: Y ahí dicen, achei o dia, encontré el día, achei o ano, encontré el año, achei a hora encontré la hora que Jesus vai voltar. que Jesús va a volver. Assim fazem os falsos Así profetas. hacen los falsos Tem profetas. costume Tienen la costumbre de de marcar datas marcar fechas para a vinda de Jesus. para la venida de Jesús. A Bíblia os desmascara. La Biblia nos desmascara. Ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Nadie sabe el día de la venida de Jesús. Nisto En esto se incluem se incluyen os seres humanos seres humanos e os seres celestiais. los seres celestiales. Nenhum ser humano, Ningún ser humano, nenhum ser celestial ningún ser celestial sabe o dia, sabe el día, a hora, la hora, o ano el año que Jesus vai voltar. que Jesús va a volver. Atos capítulo 1, versículo 7. Capítulo 1, verso 7. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Marcos capítulo 13, versículo 35. Marcos capítulo 13, verso 35. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se é pela manhã. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Durante o tempo que Jesus esteve na terra, Durante el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, esteve como homem. que estuvo como hombre, Daí, de allí, ele não sabia também él no sabía tampoco o dia que ele ia voltar. el día que él iba a volver, Porque ele estava como homem. que él estaba como E hombre. como homem, Como hombre, Jesus estava menor do que um anjo. Jesús estaba menor que un ángel. Hebreus capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 7. verso 7. Jesus estava menor Jesús estaba como menor do que um anjo que un ángel quando virou homem. cuando se volvió E hombre. assim como os anjos Y así como los ángeles não têm poder no tienen poder de onisciência, de omnisciencia, a saber, a saber, de o poder de conhecer todas as del coisas. poder de conocer todas las cosas. Se Jesus estava menor do que um anjo, Si Jesús estaba menor que un ángel, ele também él también não tinha o poder, no tenía el poder quando esteve como homem, cuando estuvo como hombre de saber o dia da sua vinda. de saber el día de su venida. Hebreus capítulo 2, Hebreos capítulo 2, versículo 7. verso 7. Tu o fizeste pouco menor do que os anjos. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Então veja, Entonces vea, Jesus ficou menor do que um anjo. Jesús fue menor que un E ángel. assim como os anjos Y ahí como los não ángeles são oniscientes, no son omniscientes, Jesus estava menor que eles. Jesús estaba menor que Então, ellos. como homem, Entonces como hombre era desconhecido a Jesus era desconocido a Jesús o dia da própria volta dele el día de su propia vuelta para buscar o seu povo. para buscar a su pueblo. Então Jesus não sabia. Entonces Jesús tampoco sabía. Marcos capítulo 13, 32. Marcos capítulo 13, verso 32. Quanto, porém, ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Por que ele falou que não sabia o dia que ele ia voltar? ¿Por qué es que él no habló del día que iba a volver? Ele quis dizer como homem. Quiso decir como hombre. Como homem, Como ele hombre estava menor do que um anjo. estaba menor que un ángel. Um homem não sabe das coisas de Deus. Un hombre no sabe las cosas de Dios. Um homem não conhece os mistérios de Un Deus. hombre no conoce los misterios Só de quem Dios. conhece os mistérios de Solo Deus quien conoce los misterios de Dios é o Espírito de Deus. es el Espíritu de Dios. 1 Coríntios 1 2:10. Corintios 2:10. Deus não las revelou pelo seu Espírito, Dios nos las reveló por su Espíritu, porque o Espírito porque el Espíritu penetra todas as coisas, penetra en todas las cosas, até as profundezas de Deus. hasta las profundezas de Dios. Então,
O único que conhece as coisas de Deus, Entonces, el único que conoce las cosas de Dios, o Espírito de Deus. el Espíritu de Dios. Como Jesus estava como homem, Como Jesús estaba como hombre, era-lhe vedado le era vedado de saber de saber tal mistério. tal misterio. 1 Coríntios 2:11. 1 Corintios 2:11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Então Jesus estava na sua forma humana. Entonces Jesús estaba en su forma humana. João capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne Y el verbo se hizo e carne habitou entre nós. y habitó entre nosotros Como carne. como O carne. verbo encarnado. El verbo encarnado, Jesus é que Jesús es a encarnação de la Deus. encarnación de Dios. Veja, não é reencarnação. Vea que no es reencarnación, Encarnação. es encarnación. Encarnação é a doutrina Encarnación es doctrina diz que dice que Jesus se fez homem. Jesús se hizo Foi hombre humilhado, Foi humilhado, cuspido, escupido, morto pelos nossos pecados. por nuestros pecados. Então, como homem, Entonces, como hombre, Jesus não sabia Jesús no sabía o dia el día que ele ia voltar. que él iba a Por volver. isso que ele falou. Por eso que él habló. Nem o filho sabe, Ni el Hijo sabe, porque era como homem. porque era como hombre. Depois da ressurreição de Cristo Luego de la resurrección de Cristo e de sua y de su glorificação, glorificación, nada lhe é vedado, nada le es vedado, nada é escondido ao filho. nada le es escondido al Hijo. Depois da ressurreição. Luego de la resurrección. Colossenses capítulo 2, versículo 3. Colosenses capítulo 2, verso 3. No qual, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e todos os tesouros da ciência. En quien, en Jesús, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Veja, tudo Vea, está em Jesus. todo está en Jesús. Toda a sabedoria, Toda sabiduría, toda a ciência. toda ciência. Jesus disse, Disse Jesus. João 10:30, Juan 10:30. eu e o Pai somos um. Yo y el Padre somos uno. Como é que Deus, Jesus sendo um com o Pai e com o Espírito Santo, Como Jesús siendo uno con el Padre y con el Espíritu Santo, da sua forma glorificada, en su forma glorificada, como Deus, como Dios, um vai esconder algo do outro, uno va a esconder algo del sendo otro, que Deus sabe todas as siendo coisas? que Dios sabe todas las cosas. Jamais. Jamás. Então hoje, Entonces, hoy, Jesus sabe Jesus sabe o dia, el día, a hora, o ano que vai voltar. el año que va a volver, Porque ele está glorificado. que Él está Ele glorificado. não fala mais como homem. No habla más como hombre, Ele fala como Deus divino sobre Él todos. habla como Dios divino sobre todo. Aleluia, Deus tremendo. Jesus é sobre todos, Deus bendito. Jesús es sobre todos, Dios bendito. Romanos 9:5. Romanos 9:5. Qualquer prenúncio Cualquier prenuncio de ano, de año, mês, dia, hora, minuto, do retorno de Cristo, del retorno de não Cristo, passa de balela, no pasa de balela, forjada por Satanás forjada por e Satanás seus y agentes. sus agentes. Jeremias, Jeremías, capítulo 14, capítulo 14, versículo 14. verso 14. Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa. Adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. O Senhor não mudou El Señor no cambió. e a sua palavra continua a dizer. Su palabra sigue a decir, Mateus capítulo 24, versículo 36. Mateo capítulo 24, verso Daquele 36. dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, quando estava como homem, senão o Pai. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O tempo e o cumprimento El tiempo y el cumplimiento são as provas son las pruebas se o profeta é usado por si el Deus. profeta es usado por O Dios. que ele profetizou, Lo que él profetizó, nós temos de esperar. nosotros tenemos que esperar. Porque se foi de Deus, Porque si fue de Dios, as palavras, Las palabras, se foram de Deus, fueron de Dios, as palavras, las palabras saíram da boca dele. salieron de su boca.
do que se diz profeta, del que se dice profeta, o tempo dirá. el tiempo dirá. Porque nós esperaremos, Porque nosotros esperaremos, teremos paciência. tenemos paciencia. Se tal palavra se cumprir, Si tal palabra se cumpliere, foi Jeová que falou. fue Jehová que habló. Se tal palavra não se Si cumprir, tal palabra no se cumpliere, foi engodo do coração. fue engodo del corazón. Então o tempo Entonces el e o tiempo, cumprimento el cumplimiento, são as provas son las pruebas se um profeta é usado por Deus. si un profeta es usado por Dios. Deuteronômio, Deuteronomio, capítulo 18, capítulo 18, versículo 20 ao 22. verso 20 al 22. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder da maneira que ele falou, esta é a palavra que o Senhor não falou, com soberba falou tal profeta, não tenhas medo dele. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Muitos já caíram nesta armadilha do diabo Muchos ya han caído en esta trampa del diablo e predisseram o segundo advento de Cristo. y han predicho el segundo advenimiento de Cristo. E nós temos aqui alguns exemplos Nosotros tenemos algunos ejemplos de homens que foram de enganados hombres que han sido engañados e falaram y o hablaron dia e a hora el día y la hora que Jesus ia voltar. que Jesús iba a volver. Nos Estados En los Unidos, Estados Unidos, Guilherme Miller, Guillermo Miller, que era adventista no sétimo dia, que era adventista del séptimo día, calculó que Jesus voltaria que Jesús volvería 22 de outubro el 22 de octubre de 1844. de E 1844. neste dia, Y en este día, 22 de outubro 22 de octubre de de 1844, o 1844, povo foi para cima do telhado el pueblo fue al com roupa tejado branca con ropas blancas e ficaram acenando com os lenços brancos, y se quedaron moviendo con cintas blancas, esperando Jesus voltar. esperando a Jesús volver, Todos com lenços brancos. todos con pañuelos blancos. E Jesus não voltou. Y Jesús no O volvió. povo ficou El decepcionado. pueblo se quedó O povo tinha decepcionado. vendido tudo que tinha. El pueblo había vendido todo lo que Venderam tenía. casa, Vendieron casas, fazenda, haciendas, móveis. muebles. Vamos vender tudo. Vamos a deshacernos de todo. Que Jesus vai voltar. Que Jesús va a volver. O que aconteceu? O que ocorreu? Jesus não voltou. Jesús no volvió. Guilherme Miller Guillermo Miller voltou para a Igreja Batista, volvió a la iglesia bautista, pediu perdão pidió perdón e se reconciliou com y Deus. se reconcilió con Dios. Porque não cumpriu Porque no o cumplió cálculo que ele fez el cálculo que él hizo. de Jesus voltar Jesús volver em 1844. en 1844. As testemunhas de Jeová Los testigos de Jehová anunciaram anunciaron que o retorno de Cristo El retorno de Cristo ocorreria ocurriría primeiro primero em 1914. en 1914. Charles Taze Russell. Charles Taze Russell. Taze Russell. Jesus não voltou Jesús no volvió em en 1914. 1914. Depois ele mudou para 1915. Luego cambió para 1915. Jesus não voltou. Jesús no volvió. Aí ele morreu. Ahí él murió. Aí veio o sucessor dele, Ahí vino su sucesor, José Franklin Rutherford. José Franklin Rutherford, Rutherford, que era juiz que era juez lá na Califórnia. allá en California E profetizou para 1918. y profetizó para 1918. Jesus não voltou. Jesús no volvió. Depois profetizou Luego profetizó para 1920. para 1920. Jesus também não voltou. Jesús tampoco volvió. Depois Después definiu definió 1925 1925 como a implantação do milênio. como la implantación del E milenio. ele comprou uma mansão Y él compró una mansión em São Diego, en San Diego, na en Califórnia, California, e cognominou y lo condominó aquela mansão aquella mansión de casa dos príncipes. de casa de los príncipes. Ele falou que Abraão, Isaac e Jacó Él dijo que Abraham, Isaac y Jacob ressuscitariam resucitarían para morar naquela casa. para morar en aquella E a casa. casa ficou lá. Y acá ya Aquela quedó mansão. aquella mansión Em 1925, en 1925. Abraão, Isaac e Jacó Abraão, Isaac e vão Jacó ressuscitar Y van a resucitar e Jesus vai voltar. porque Jesús va a volver. E aí
Eles vão morar naquela casa. Y ellos van a vivir en aquella O que casa. aconteceu? ¿Qué ocurrió? Jesus não voltou. Jesús no volvió. Abraão, Isaac e Jacó não ressuscitaram. Abraham, Isaac y Jacob no resucitaron. Quem é que foi morar naquela casa? ¿Quién es que fue a vivir en aquella Foi casa? ele mesmo. Fue él mismo. José Franklin Rutherford foi morar naquela casa. Fue a morar en aquella casa. Jesus não voltou. Jesús no volvió. Ele foi morar lá. Él fue a vivir allá. Falhando mais uma vez, Fallando una vez más, determinaram, determinaron, os testemunhos de Jeová, los testigos de Jehová determinaram Armagedon han determinado el para Armagedón 1941 para 1941. e proibiram até os jovens de se Prohibieron casarem. hasta los jóvenes de casarse. Nessa época, En esa época foi lançado um livro fue lanzado un libro na Sociedade Torre de Vigia en la sociedad de que chamava Filhos. que se llamaba de Filios, Esse livro, hijos, Hijos, los hijos. hijos. Esse livro Este libro proibia prohibía dos jovens se de casarem, los jóvenes casarse, porque eles falaram que Jesus ia voltar porque ellos decían que Jesús iba a hablar, a para volver guerrear no Armagedon para guerrear en el em Armagedón 1941. en E 1941. proibiram até os jovens de se casarem. Prohibieron hasta los jóvenes de casarse. Para que casar? ¿Para qué Jesus já vai casarse? voltar, Jesús ya va a volver, vai batalhar va a batallar contra esse sistema de coisas. contra esos sistemas de Esse cosas. livro Filhos Que este hijo hijos foi dado numa conferência ha dado una e conferencia os jovens não se casaram. y los jóvenes no se O que casaron. aconteceu? ¿Y qué ocurrió? Ficaram sem se casar Se quedaron sin casar e Jesus não voltou. y Jesús no volvió. Desmancharam até os namoros, Deshicieron hasta los os noviazgos. noivados. Los E noviazgos. Jesus não voltou coisa Y nenhuma. Jesús no volvió nada. Que Deus não tinha falado Porque Dios no había hablado na boca daquele homem. en la boca de aquel hombre. Depois, 1975, Luego en 1975 profetizaram novamente o Armagedon. profetizaron más una vez el Armagedón. Ele chamava Frederico Franz. Se llamaba Frederico Franz. Frederico Franz, Frederico Franz. ele profetizou Él profetizó que em que 1975 en seria o 1975 Armagedon. sería el Armagedón. Outra vez que Otra Jesus vez. voltaria Jesús volvería para batalhar, para instituir o seu reino. para instituir su reino. O que ele disse? Tinha de vender tudo. ¿Qué es lo que él dijo? Que había que vender todo. Tinha de vender carro. Hay que vender auto. Tinha de vender casa. Había que vender casa. Tinha de vender mansão. Había que vender Tinha de mansiones. vender até a roupa. Había que vender hasta la E ropa. falou para o povo e para os montes. Y habló a los pueblos y a los Subam montes. para os montes. Suban para los montes. Quando você vê um clarão no céu, Cuando viene el clarón en el cielo, é Jesus no cavalo branco es Jesús en un caballo blanco para batalhar no Armagedon. para batallar en el Armagedón. aconteceu? ¿Qué ocurrió? Grande desapontamento. Grande desapontamento. Un gran desapuntamiento. Jesus não voltou. Jesús no volvió. Eles rasgaram até a Bíblia. Ellos rompieron hasta la Biblia. Tanta ira De tanta ira que ficaram, que se quedaron, que essa profecia não se que cumpriu. esa profecía no se cumplió. Aqui no Brasil nós temos exemplo Aquí en Brasil tenemos ejemplos de homens que profetizaram a volta do Senhor de hombres Jesus. que profetizaron la vuelta del Señor Jesús. No norte do estado do Paraná, En el norte del estado de Paraná, certo missionário, cierto misionero, as igrejas dele eram em forma de uma arca. las iglesias de él son en forma de un arca, Era em forma de uma arca. eran en forma de un arca. Ele profetizou Él profetizó que a vinda de Jesus que la venida de Jesús ocorreria ocurriría em 31 de el dezembro 31 de diciembre de 1999. de 1999. Então falaram que dia 31 de dezembro de 1999 Dijeron que el 31 de diciembre de 1999 Jesus ia voltar Jesús iba a volver. e falou para o povo vender tudo. Y hablaron para el pueblo vender todo. Fica só com a mão abanando. Se queda solo con la mano Só com a saludada. mão abanando. Que Jesus vai voltar e você não vai levar nada deste mundo. Jesús va a volver y usted no va a llevar nada de este ¿Qué mundo. aconteceu? ¿Qué ocurrió? O povo foram todos para essas igrejas em El forma pueblo de arca. Fueron para todas esas iglesias en forma de As arca. igrejas ficaram lotadas. Se quedaron colmadas. Jesus vai voltar. Jesús va a volver. Jesus volverá. Jesús volverá. Jesus não voltou. Jesús no volvió. Aí o povo começou a tirar sarro. Ahí el pueblo comenzó a Ele burlarse. tinha um programa na televisão. Tenía un programa en la Ele televisión. anunciava pela televisão que Jesus ia Anunciaba voltar. por la televisión que Jesús Dia iba a 31 de volver. dezembro de 31 de 99. diciembre del 99. E falava pelo rádio também. Y hablaban por la radio Então o povo también. começou a tirar sarro. Entonces el pueblo comenzó a Escrever burlarse. livros Escribir libros contra ele. contra él. E esse missionário Y ese misionero fugiu do Brasil. huyó de Brasil. Fugiu. Huyó. Mandava até o povo depositar o dinheiro no banco. Mandaba hasta el pueblo depositar el dinero Que en no el ia usar banco, mais. que no iba a usar más. Veja, não se cumpriu. Vea que no se cumplió. Grande desapontamento. Gran desapuntamiento. No ano 1503, En el año 1503,
nasceu um homem nació un hombre chamado Nostradamus. llamado Nostradamus. Ele nasceu em 1503 Él nació en 1503 e morreu em 1566. murió en 1566. Ele era um judeu, Él era un judío, nascido e criado na França, nacido y criado en Francia, profeta da Renascença, profeta de la aquele Renacencia, período literário de aquel periodo literario chamado renascentismo, llamado Renacimiento, que era um período que era un de periodo grandes artes, de grandes de artes, grandes pintores de grandes pintores e artistas y artistas, em pinturas em telas e outras coisas mais. pinturas en telas y otras cosas más. Ele disse, Y él dice, Nostradamus falou, Nostradamus habló, de 1000 passarás, de 1000 pasarás, mas a 2000 não chegarás. pero a 2000 no llegarás. E tem gente que pensa que essa palavra está na Bíblia. Personas que piensan que esa palabra está en la Biblia, De 1000 passarás, de 1000 pasarás, mas a 2000 não chegarás. pero a 2000 no llegarás. Essa palavra não está escrita na Esta Bíblia. palabra no se encuentra escrita en la Era um Biblia. profeta do renascentismo Era un profeta del renacentismo chamado llamado Nostradamus. Nostradamus. E ele disse mais: Y él dijo más, do céu del cielo virá o grande rei do terror. vendrá el grande rey de terror. Este rei do terror que ele diz Ese rey de terror que él dice refere-se ao anticristo. se refiere al anticristo. E nas visões de En las Nostradamus, visiones de Nostradamus, o anticristo apareceria el anticristo aparecería, e Jesus apareceria para Jesus destruir o anticristo aparecería para destruir el anticristo em julho de 1999. en julio de 1999. Ele escreveu no 1500 e pouco. Y él escribió esto en 1500 y poco, 1540, 1550. 1540, 1550. E diz que em 99, Dice que en el 99, 1999, 1999, Jesus voltaria Jesús volvería para derrotar o anticristo. para derrotar al anticristo. Porém, Pero Nostradamus Nostradamus não passava de um adivinhador. no pasaba de un adivinador. Ele era um adivinhador Él era un adivinador, que ele tinha uma bacia que él tenía una pileta dentro do seu quarto. dentro de su cuarto. E dentro daquela bacia, Dentro de aquella pileta, ele olhava para a bacia miraba la pileta e ele tinha visões dentro da y bacia. él tenía visiones dentro de la A pileta. água se mexia El agua se movía dentro da bacia dentro de la pileta e ele tinha y él visões. tenía visiones. E a Bíblia condena Y la Biblia condena as adivinhações por meio da água. adivinaciones por medio del agua. Génesis, Capítulo 44, capítulo 44, versículo 5. verso 5. A adivinhação por meio da água Adivinación por medio del agua, na Bíblia Sagrada la Biblia Sagrada, é chamada de hidromancia. es llamada de hidromancia. Hidromancia Hidromancia é a adivinhação por meio da água. Es adivinación por medio del agua. Nostradamus Nostradamus tinha uma bacia d'água dentro do seu quarto, tenía una pileta de agua dentro de su cuarto, cujas visões lhe sobrevinham. cuyas visiones le sobrevenían. Ali apareciam as visões dentro da água. Allí le aparecían las visiones dentro del agua. Ele pensava que era Deus. Él pensaba que era Dios, Porém, Deus condena pero Dios condena a adivinhação la por adivinación meio da água. por medio del agua. Gênesis 44, versículo 5. Génesis 44, verso 5. Não é este o copo por que bebe o meu Senhor? Em que ele bem adivinha? Fizeste mal. ¿No es esta en la que bebe mi Señor y por la que suele adivinar? Habéis hecho mal. Veja, adivinhação por meio da água é coisa má. Vea, adivinación por medio del agua es algo malo. 19:31 de Levítico. 19:31 de Levítico. Não vos virareis para os adivinhadores, No os volveréis para los adivinos, para não se contaminarem com ele. para no contaminarse con ellos. A Bíblia não mente. La Biblia no E miente. continua a dizer. Y sigue a decir, Mateus 25:13. Mateo 25:13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Estejamos preparados Estemos preparados em santificação en santificación todos os dias, porque a qualquer momento, en cualquier momento a trombeta soará, a trombeta sonará. e no abrir e fechar En de abrir y olhos cerrar de nos ojos. encontraremos com o Senhor. Dios. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Capítulo 15, versículo 51. Sobre a igreja arrebatada, Sobre la iglesia arrebatada. a glorificação da igreja. La glorificación de la iglesia. Falarei sobre a glorificação dos corpos, Hablaré sobre la glorificación de los cuerpos, tanto dos arrebatados tanto los arrebatados como os dos como ressuscitados. de los resucitados. Aleluia! Gloria a Dios.
Vamos allá. Em nossos milhares de igrejas também. En nuestras millares de iglesias también. Os amados ouvintes, abram as vossas Bíblias. Amados oyentes, abran sus santas E Biblias. todos ficam em pé agora. Y todos parados ahora. Em nossas igrejas que estão ouvindo o som aqui da sede mundial. En nuestras iglesias que están escuchando el sonido de la sede mundial. Fique em pé como reverente à palavra de Deus. Todos parados en reverencia a la palabra de Dios. Se reverencie o texto sagrado. Que reverencie el texto sagrado. Ponha-se em pé aí agora. Todos parados ahora. Com a Bíblia aberta. La Santa Biblia Para abierta. recitarmos o texto sagrado. Para recitarme el texto sagrado. O qual nos diz assim: Lo cual nos dice así. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados.